Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quinta e sexta semana das atividades da aula de Sociologia. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Ricardo Santana e estarei ministrando a disciplina de Sociologia. Gente, antes de iniciarmos a aula, né, deixa eu só passar uns recadinhos básicos para vocês, que já faz parte da nossa rotina, né? Primeiro, não deixem de fazer nossas atividades propostas, assim como não deixem de entregar o PET na escola. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar nos procurando, que nós estamos à disposição para ajudá-los, tá? Quando eu falo nós, eu estou me referindo ao setor pedagógico, à direção da escola e aos colegas, combinado? Bom, o que nós temos para essa semana? O nosso eixo temático é a abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo. Nosso tema é gênero como fator de desigualdade de oportunidade. E, claro, né, a habilidade é distinguir entre os efeitos de gênero e de outros fatores que afetam diferenças ocupacionais. E o nosso conteúdo relacionado está desde a socialização do gênero, da cultura, da natureza, do estereótipo e de papéis sociais, e, claro, do machismo, né? Nós vamos estar trabalhando em parceria com a disciplina de filosofia, história, geografia, arte, biologia e português. Vamos lá? Ô, gente, só adiantando que a aula é um pouco mais de leitura, mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Olá, estudante, nós vimos que no PET 1, como o processo de socialização, né, contribui para a construção de nossa identidade. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco em um aspecto específico desse processo, que é a socialização dos gêneros, tá? Nessa semana nós vamos começar a discutir o conceito de gênero para compreender como esse marcador social nos ajuda a perceber aspectos importantes sobre nós mesmos em nossas relações cotidianas, né, do dia a dia. Afinal de contas, o que define as diferenças de comportamento entre homens e mulheres na nossa sociedade? Seriam elas definidas pelas diferenças biológicas entre eles e elas? Por que determinadas cores, né, tipo de brincadeiras, corte de cabelo e até mesmo profissões são consideradas mais femininas ou masculinas? Será que a sociedade e a cultura têm alguma coisa a ver com isso? É fácil ver nosso senso comum defender que ser homem ou ser mulher é definido apenas pelo sexo biológico do corpo com que se nasce. Mas, se exercitarmos o nosso olhar sociológico para a questão, perceberemos que ser homem e ser mulher não pode ser definido assim tão facilmente. Para começarmos, gente, a entender a complexidade dessa questão, vejamos como a sociologia compreende os conceitos de sexo e, claro, de gênero. Sexo, por exemplo, se refere às diferenças físicas e biológicas entre os corpos femininos e masculinos. O gênero, por sua vez, se refere às diferenças psicológicas, né, sociais e culturais entre homens e mulheres. Essa distinção é muito importante, pois muitas diferenças entre eles e elas não têm origem biológica, mas uma origem social e cultural. Não existe, gente, evidências de que o corpo biológico define predominantemente o complexo comportamento social e cultural deles e delas. Em adição, gente, nós não podemos ignorar com o nosso olhar sociológico afiado a grande influência que as interações sociais, né, que as interações sociais exercem sobre o nosso comportamento ao longo do processo de socialização. Como nós vimos, o processo de socialização envolve o quê? O aprendizado cultural de normas, né? Além de valores, crenças e comportamentos por meio da família, dos grupos de amigos da escola, do trabalho, da mídia, entre outros. Este processo, gente, influencia em grande parte a construção de nossa identidade. O quem sou eu, né? A socialização dos gêneros acontece dentro desse mesmo processo mais amplo e influencia o quê? A construção das nossas identidades de gênero. De acordo com a tradição da nossa sociedade, nós aprendemos a nos comportar dentro dos papéis de gêneros, né, prescritos por ela. No caso, esse aprendizado muitas vezes se dá de quê? De maneira imperceptíveis. O fato de haver uma cultura dominante não significa que nos assimilamos todos os seus padrões de comportamento de forma automática. Afinal, gente, não somos robôs completamente programáveis, né?
Desde criança, muitas pessoas não encaixam totalmente ao estereótipo de feminilidade e masculinidade predominante, o que, infelizmente, em nossa sociedade acarreta sofrimento e exclusão para essas pessoas. A quebra das expectativas sociais a respeito desses estereótipos de gênero depende de quê? Do grau de tolerância de uma sociedade. Pode gerar preconceito e, claro, discriminação. Ao analisarmos nossa sociedade, considerando o gênero, né, este marcador social nos ajuda, então, a perceber que há, de fato, desigualdade de oportunidade baseada na forma como a nossa cultura e sociedade constrói as ideias sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Muitas são as situações da vida cotidiana em que notamos as vantagens que os homens têm em relação às mulheres. Você, com certeza, percebe, né? Por exemplo, o grande abismo de privilégio que tende a separar os homens brancos e ricos das mulheres negras e pobres. Quer dizer, isso é uma pergunta. Vocês percebem? Você consegue, com seu olhar sociológico, identificar o seu dia a dia, né? No caso, outras desigualdades construídas à base de estereótipo de gênero? Os valores, gente, que as ideias, né, de masculinidade e feminilidade detêm em uma determinada cultura podem variar dependendo do momento histórico e do lugar. Atualmente, a cultura de sociedades ocidentais como a nossa ainda associa de forma geral a masculinidade com a agressividade, com a força e, claro, com a racionalidade e, além disso, a atividade. Já no caso, a feminilidade, por sua vez, é associada o quê? À fragilidade, docilidade, né? Passividade e subordinação, que é o pior. Nossa cultura, gente, ainda é fortemente influenciada pelo androcentrismo, que seria o quê? O homem no centro, né? Que é a supervalorização de tudo aquilo que é considerado masculino e a desvalorização de tudo que é considerado não masculino, né? No caso, isso vem desde que? Desde os primórdios, desde a época da colonização, né? Desde a época da época colonial, do Império Colonial, né? Enfim, assim, gente, a mobilidade social de determinado grupo, né, nessa estrutura, define o quê? As suas oportunidades. Quando a mobilidade é ascendente, né, significa que o grupo sob os andares tem mais oportunidade e maior poder de decisão sobre suas condições de vida. Quando a mobilidade é descendente, significa que suas oportunidades e o poder de decisão são reduzidos. Como veremos nos próximos bimestres, nas aulas do Se Liga na Educação, né? Por exemplo, para Karl Marx, o extrato, né, no caso o andar, ocupado por determinado grupo, define a sua classe social e, para Max Weber, o seu status social. Frente a isso, gente, nós podemos nos perguntar qual a diferença entre as oportunidades e chances de vida entre os grupos que ocupam os diferentes estratos sociais no Brasil? O acesso, no caso, à saúde de qualidade é igual para todos? Em um cenário de pandemia de Covid como o atual, os grupos dos estratos mais baixos, né, em termos de poder de decisão, tem o quê? Tem a escolha de aderir ao isolamento social? Será que tem? Tem a condição de comprar materiais de higiene para a prevenção do contágio? Como a população negra, por exemplo, se encaixa nesse cenário? Bom, os levantamentos estatísticos sucessivos dos censos demográficos, entre outras pesquisas, vêm há décadas demonstrando a continuidade do padrão de desigualdade social, desde a distribuição de direitos nas condições de vida e a sua relação com o marcador social de raça no Brasil. Os dados, gente, levantados sobre o mercado de trabalho, no caso, o acesso à educação e ao lazer, o saneamento básico, a mortalidade infantil, a expectativa de vida, o salário, os rendimentos, a representatividade na mídia e na política, além da violência policial, a população carcerária, a violência obstétrica, né? O feminicídio e a homofobia e também o genocídio da juventude negra, revelam de forma ampla a continuação da condição desfavorável da população negra frente a todas essas questões. Então, essas e outras estatísticas, gente, explicam em grande parte os obstáculos que se opõem à população negra e que dificultam sua mobilidade ascendente na estrutura social brasileira. Ao contrário do que o senso comum afirma, de que a pobreza é uma responsabilidade individual e fruto da incapacidade de uma pessoa para superá-la,
A sociologia, gente, afirma que ela é produto da forma como a organização mais ampla da sociedade, no caso, sua estrutura, né, o prédio, construído através da história, né, influencia as oportunidades de determinados grupos sociais, tais como a população negra. Em resumo, gente, a pobreza, por exemplo, não é um problema individual, mas um problema social que influencia a vida de várias pessoas de forma parecida. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu acho que em 1988, uma pesquisa de opinião promovida pela USP, né, em função da celebração dos 100 anos da abolição, buscou o quê? Fazer uma investigação, no caso, a presença do racismo na sociedade brasileira. E os entrevistados respondiam a duas perguntas simples. Você tem preconceito de cor? Você conhece alguém que tenha preconceito de cor? Se sim, descreva seu grau de relacionamento com essa pessoa. Tanto a que tem preconceito, né, como a que sofria preconceito. Oh, gente, interessante que o resultado da pesquisa foi surpreendente. Ao mesmo tempo que 97% dos entrevistados afirmavam não ter preconceito, 99% disse conhecer pessoas preconceituosas, incluindo amigos, parentes e namorados. Aí vem aquele questionamento, né? De onde vem o racismo, então? Se ninguém é preconceituoso, mas todo mundo conhece alguém que é, onde o racismo se esconde? Uma conclusão, gente, inicial da pesquisa foi que todo brasileiro se sente como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. Essa que é a realidade. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas estudo com os de Florestan Fernandes descobriram uma forma bem brasileira de racismo, um racismo à brasileira, no caso, o preconceito de ter preconceito, né? A tendência do brasileiro é continuar discriminando, apesar de considerar a discriminação ultrajante, né? O racismo aqui, gente, é dissimulado, não encarado, é um racismo silencioso, ou como você já deve ter ouvido por aí, né? Um racismo velado, se comparado aos de outros países. Outra característica marcante do racismo no Brasil, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, é que aqui ele pode ser considerado como racismo de marca ou de cor, ou seja, ele se baseia na gradação da cor da pele e sua manifestação varia bastante de região para região. No caso dos Estados Unidos, o que existe é o racismo de origem mesmo, tá? O racismo de cor, ou seja, basta que uma pessoa tenha um ascendente negro para ser considerado negra, independente da cor da pele. Olha que loucura, né? Você é branco, mas você tem um parente negro. No caso, gente, a constatação da biologia de que não existe raça, mas apenas uma raça humana, foi importante para o combate ao racismo, tá? Isso é muito interessante. A resistência à associação e a mobilização das pessoas na luta por direito e igualdade, como no caso dos movimentos negros, sobretudo os crescentes protagonismo público, né, de ativistas, artistas, educadores, intelectuais negros e negras, também são fundamentais para pensar o que é raça, né, o racismo e seus efeitos. No caso, a discriminação baseada no fenótipo persiste. Essa que é a realidade. Enfim, a ideia de raça, gente, assumida pelo senso comum, ainda é bastante influenciada pela ideia de hierarquia racial lá do século XIX, e ainda sustenta o quê? Um sistema de exclusão social. Nós podemos dizer que persiste na nossa sociedade uma colonialidade, ou seja, que apesar de várias transformações, as relações sociais atuais ainda preservam traços de nosso passado colonial e escravocrata. Por isso, gente, na sociologia, raça permanece sendo um importante conceito e marcador social da diferença que nos aproxima de explicações mais verdadeiras de como funciona realmente nossa sociedade nos dias de hoje. Bom, gente, é cansativo, vocês perceberem, é muita leitura. Eu peço para vocês, por gentileza, fazer uma leitura com calma, com tranquilidade, sem estresse, que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, combinado? Um forte abraço para vocês. Eu agora vou estar disponibilizando essa nossa aula, né, no nosso grupo de WhatsApp. Até a próxima aula. Não esqueça de entregar as atividades conforme solicitado. Tudo de bom, fiquem com Deus e até semana que vem.